Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos indo para o último episódio do Rabisco de 2023. Quero agradecer demais quem nos acompanhou até aqui. Esse ano foi muito especial. Quantos ouvintes chegaram, quantos ouvintes ficaram? Se não fosse por vocês, não estaríamos aqui hoje, no melhor dos clichês. Rabiscos Fechas 2023, completando 5 anos ininterruptos no ar, falando sobre literatura contemporânea, ouvindo pessoas, divulgando livros, autores, autoras das mais variadas vertentes. Obrigado a todo mundo que compartilhou as retrospectivas nas plataformas de streaming. É muito legal saber que estamos chegando para tanta gente. Em especial, quero deixar um beijo para o pessoal do Ceará, que segue aí liderando os ouvintes do Rabiscos, depois São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Muito feliz de saber que o Ceará está sempre ligado com a gente. Obrigado mesmo a todo mundo. Semana passada, por uma questão técnica e pessoal, pois eu estou me mudando de casa, eu não consegui subir o episódio, então ficou esse gap da semana passada, e Jéssica Balbino e eu não conseguimos fechar o vlog da Flip, dado que por lá na Flip também a gente teve uma série de problemas técnicos, acabou a luz, a gente teve uma série de desencontros. Então, o ano que vem, devemos nos programar mais aí os planos Bs para conseguir trazer um material bem bonito para vocês. Então, a gente falou que ia ter o vlog, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer esse ano. Ano que vem a gente vai dar seguimento também na série especial Álbum de Lembranças, Inventadas ou Não, que eu tenho a honra de dividir a apresentação com meu querido amigo João Nunes Júnior. Quem ainda não ouviu essa série especial, volte lá e ouça, porque tá legal demais. Já veio na nossa casa o Rodrigo Casarim, do Página 5 do UOL, a Ana Zepa, o escritor José Faleiro. A gente abre mesmo as memórias dos convidados e convidadas e descobrimos coisas interessantes, emocionantes e envolventes. É isso, então, sem mais delongas, vamos ao papo da semana. Mais uma vez, vamos falar da Adélia Prado, com muita honra, com muito prazer. Em 2021, nós gravamos um episódio lindo em homenagem a ela, em homenagem aos seus 86 anos. Participaram conosco as escritoras Adriene Mirtes, a Ana Martins Marques, a Josélia Aguiar, o Marcelino Freire, o Paulo Scott, o Wesley Barbosa, o Zac Magese, a Jana Aguiar, que apresentou comigo o episódio. Só nomes de peso que vieram aqui no Rabiscos ler poemas da Adélia Prado. Então, você que gosta da Adélia e está chegando aqui por esse motivo, ouve lá também a homenagem que a gente fez aos 86 anos agora, os 88, espero que em breve comemorando os 90 anos. Agora, em 2023, então, na véspera de celebrarmos 88 anos da escritora, voltamos a ela em forma de abraço. Agora, dia 9 de dezembro, vai haver um encontro literário Vamos Falar de Adélia Prado, realizado pela Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O evento contará com a presença da filha da escritora, a Ana Prado, que está aqui com a gente hoje, que também é atriz, diretora, com um vasto currículo artístico, e com o nosso outro convidado, Augusto Massi, que é professor de literatura brasileira na USP, é também poeta, crítico literário e editor. Sejam bem-vindos, Ana e professor Augusto. Muito prazer falar com vocês. Eu quero começar o nosso papo perguntando para a Ana, talvez uma pergunta que você responda muito, já falamos um pouco em off, mas como que a nossa querida Adélia Prado chega aos 88 anos, no seu espaço pessoal, em família, como que ela está hoje? Bom, boa noite, obrigada pelo convite, parabéns, viu, Tadeu, pelo Rabiscos, que o sucesso permaneça por muitos e muitos duradouros anos. Eu Obrigado. estou muito feliz de estar aqui, gostaria, né, na verdade, gostaria que ela estivesse aqui falando, mas, infelizmente, é por razões de saúde mesmo, e ela está atravessando alguns momentos bem delicados, acabou de fazer uma cirurgia, está se recuperando, então está bem frágil, está difícil para ela fazer esse tipo de evento, né? Que ela é uma coisa que ela sempre gostou, principalmente de falar poesia. Hoje, sabendo que eu ia estar aqui com vocês, ela ficou encantada de saber que o Augusto está aqui e é um caro amigo dela, né? E é uma admiração profunda, nós todos temos por ele. E ela falou: ai meu Deus, a única coisa que eu ia querer fazer era falar, né? Que ela adora falar os próprios poemas, né? Mais do que qualquer coisa, seria esse espaço, né? Para ela falar a própria poesia. Então é isso. Então, ela tá certamente vai ver depois, mas está muito feliz com a iniciativa toda, né? Tanto da fundação, a gente poder fazer esse encontro com várias pessoas falando sobre ela.
isso deixa ela cheia de gás, né, de energia, está escrevendo agora, então isso vem num momento muito bonito, muito perfeito. Comemorar 88 anos com estilo. Eu quero deixar um beijo, então, para a Adélia, que estiver nos ouvindo, com muito amor e com muita admiração. Sou um grande leitor da Adélia Prado. Professor Augusto, eu queria que você falasse para a gente, para quem está chegando aqui no Rabiscos, o Rabiscos tem um público muito heterogêneo, tem pessoas muito jovens ouvindo, tem pessoas mais velhas também. Qual que é a importância da Adélia para a literatura nacional? Bom, eu primeiro agradeço também o convite inclusive para participar do evento e para estar aqui com você no Rabiscos. É uma oportunidade, no fundo, de homenagear mais uma vez a Adélia Prado, que eu conheço já há mais de 40 anos, né? Tive vários reencontros com ela ao longo da minha vida, e eu diria assim que a importância da Adélia já é uma coisa, eu diria, consolidada, não é? Ela é uma autora que teve assim uma entrada na cena literária espetacular. Quer dizer, quando surge o Bagagem, é um acontecimento. Eu lembro disso, assim, de ser muito jovem, estar trabalhando na Folha de São Paulo. Eu lembro das pessoas à minha volta, minha mãe, pessoas da família lendo, o impacto, não só, vamos dizer, da poesia da Adélia, mas realmente dessa narrativa de que vem através de um Drummond, uma recomendação, né? Afonso Romano de Santana, Pedro Paulo Sena Madureira, todos assim, editores, críticos e o poeta maior recomendando o aparecimento da poesia dela. Então, aquilo talvez as pessoas não façam mais ideia. Queria começar por aí, de falar assim que foi algo que mudou um pouco o mapa da literatura brasileira. De repente tinha alguém em Divinópolis que iluminou um pouco essa cena, não é? Depois desse começo que vem vários livros assim de poesia, né? Assim, um seguido do outro, assim, tem os três primeiros livros são espetaculares, são livros que as pessoas ficavam encantadas. E a gente fala assim, isso já é um acontecimento, ela já teria um lugar pelos três primeiros livros de poesia. Mas vem uma prosa também. Ela começa todo um trabalho de prosa, que é uma segunda surpresa, e que talvez hoje as pessoas não tenham ideia, ela se consolidou como uma poeta, mas eu diria que ela é uma boa prosadora mesmo, de alguém que tem importância, que tem um lugar também garantido como prosadora. Tirando isso, que já seria, vamos dizer, anda de mãos dadas na poesia, na prosa, tem a presença da própria figura da Adélia. Né? Quando eu falo que ela entrou em cena, não é todo escritor que entra em cena na história da literatura. E ela, num certo sentido, a figura dela lendo poesia já era um acontecimento. E eu imagino que se a gente conhecesse ela lendo alguma coisa, ou cantando numa igreja, ou vamos dizer, numa roda literária, já seria um acontecimento, porque ela tem uma presença física, espiritual, muito marcante. Não é? Então, aquilo era quase uma confirmação. Se a gente lia aquela mulher, fazendo, mas existe essa mulher, de repente, que apareceu assim com toda essa variedade, um mundo interior assim muito grande, muito rico, complexo. Quando você travava contato com a figura real, aquilo ainda amplificava. Então, eu queria só começar, a gente vai conversando assim ao longo, né, trocando aqui as ideias, mas eu queria registrar que para mim sempre foi encantador lembrar como leitor, antes de ser professor, de ser crítico, não era nada disso, eu estava começando a vida de gostar de poesia, de ler poesia, de entrar na universidade, não é? Quer dizer, isso foi literalmente um acontecimento. E O, tem escritores que demoram para ser descobertos, são pessoas de talento, mas podem ser mais tímidos. Tem alguns que surgem com uma literatura que está diante dos, está um pouco assim além do seu tempo, né? Vamos dizer, está na vanguarda e as pessoas na hora têm um ruído de comunicação. Eu diria que a Adélia demorou, parece que ela estreou mais tarde. Se você for olhar desse ponto de vista cronológico,
ela estreou tarde. E, no entanto, parecia que era o momento perfeito. Eu acho que tem uma sintonia, uma coordenação de que ela apareceu no momento certo, na hora certa, com a poesia certa, e que causou um espanto. Todo mundo, vamos dizer, até o título de falar assim, bagagem, tem um significado hoje muito diferente de alguém que está estreando com um livro. Parece realmente naquele momento que você fala assim, ela já era escritora feita. As marcas principais, os poemas antológicos, alguns deles já estão lá. São livros, não são livros de uma iniciante. São livros que colocam ela no centro da questão e com total domínio. Depois ela se desdobrou, como ela fala, mulher é desdobrável, ela se desdobrou da poeta, prosadora, chega no palco, Fernanda Montenegro vai representar, quer dizer, mas tudo isso eu acho que não tira esse momento que eu acho que é sempre importante a gente falar quando um escritor começa a trilhar o seu caminho. Né? Tem uns que precisam de 2, 3, 4 obras para poder acertar o tom, encontrar a sua dicção. E eu acho que ela tem algo que ela parece que amadureceu, esperou o momento certo, e quando chegou, aquilo já parecia inquestionável. Né? Você podia, tem gente que podia se afinar mais, menos, no entanto, todo mundo fala assim, é uma poeta. Porque Bagagem foi a minha primeira experiência que eu tive com a Adélia. E eu tomei um susto na época quando eu soube que ela tinha publicado aos 40 anos, né, já mãe. E o Leminski que falava que é fácil você ser poeta amando aos 17, aos 18, aos 20 anos, né? E depois, quando você vai envelhecendo, a vida vai ficando dura e você vai deixando de ser poeta. Porque é difícil ser poeta mais velho, né? E a Adélia tem essa grandeza, né? Esse espírito poeta dentro dela. Vocês acham, né? A Ana pode até falar com uma experiência de dentro de casa mesmo. Vocês acham que esse ponto que o Augusto falou, desse espécie de diferencial da Adélia, né? Já chegando amadurecida no seu primeiro livro, ele foi fundamental para já colocar ela no mercado, vamos dizer assim, não sei se mercado é a palavra mais correta, porque há 40 anos, uma mulher publicando, né? Hoje, no dia de hoje é diferente, mas naquela época, como que era esse movimento? Se a Ana puder falar também de dentro de casa, como que foi isso, né? E como que é esse movimento que vocês enxergam da Adélia chegando desse ponto? Bom, é uma delícia ouvir o Augusto falar, fico muito emocionada. E ele tem razão nisso mesmo, com relação ao tempo da maturidade, né? Quer dizer, o primeiro livro já chega maduro, né? Essa sensação, ela é bem isso mesmo. E o tipo de fidelidade que ela tinha com relação a ser ou não ser, né? Tipo assim, ter uma escrita original, que uma voz que fosse dela, né? Esse trabalho, essa coerência sempre acompanhou ela desde que a gente lembra dela escrever antes dela publicar, né? Escreve, na verdade, desde os 20 anos até achamos textos que estavam em gavetas agora, de quando ela tinha 19, 20 anos, que eram textos que são textos incríveis. Mas durante toda a vida, ela sempre escreveu, mas essa certeza, né, de que tinha chegado de fato a hora, o livro estava maduro, e ela queria e desejava publicar, isso foi realmente fruto de uma busca dela por uma linguagem única, né, que a diferenciasse, né, do que ela tinha como uma referência mesmo de voz, né? Ela precisava saber que aquela voz era dela e ter essa certeza. Então, esse momento chega, né? Não foi um susto, né? Foi algo que foi maturado e tal. Isso a gente acompanhou em casa, né? Tanto é que quando o livro saiu, não houve nenhuma surpresa pelo menos no centro da família, né? Parecia que era algo que tinha que acontecer mesmo, sabe? Que estava certo. Chegou a hora, então aquilo precisava acontecer. Não foi uma coisa atrasada, assim, dentro de casa? Ela falou, nossa, Não, mal tipo de pressão. lutada nesse sentido, tipo, ai meu Deus, será que vai, sabe? Tipo assim, precisa acontecer agora,
uma coisa meio de bruxa mesmo, né, que ela sempre teve. Com o Drummond e com o Afonso Romano atrás, né, professor? Eu acho, quando eu vejo essa narrativa, são nomes muito fortes que deram supostamente um aval. Mas eu queria mudar um pouquinho essa narrativa, porque eu acho que tinha algumas coisas que chamavam a atenção para além desse mundo de o poeta maior, que é o Drummond, e que, inclusive, tem uma marca, vamos dizer, tem um diálogo com a Adélia desde os primeiros poemas, ela já está dialogando com ele, num certo sentido, se enfrentando e procurando um lugar de diálogo e de diferença. Isso eu acho muito corajoso, né? Quer dizer, se ele começa com vai, Carlos, você gosta na vida, ela já responde a isso. Ela entra em cena, então, de uma maneira diferente. Quando eu penso no Afonso Romano de Santana, eu diria que ele fez uma intermediação, mas com o passar dos anos, assim, eu estou falando isso assim, com muita generosidade de ambos os casos, mas eu disse, ela engoliu o Afonso Romano de Santana. Ela é uma pessoa mais importante que o Afonso hoje. E o Afonso é um cara importante, como crítico, como cronista, como poeta, mas, na verdade, ela ultrapassou rapidamente aquilo. Então, a gente precisa daí justamente entender, passado essa entrada em cena, o que ela trazia? Primeiro, era um grande deslocamento dos grandes centros, não é? Quer dizer, uma coisa que a gente esquece, e fala assim, surge uma pessoa que não tem nenhuma relação com a vida editorial normal, de quem está no grande centro, que tem as relações de amizade, que facilita o acesso. Ela vem de um outro lugar, ainda que Minas tenha uma tradição muito forte de escritores, né? Mas era uma mulher, e uma mulher que também, pensando na Lígia Fagundes Telles, que estava ali atuando, na Hilda Hilst, que ainda não era a Hilda Hilst que hoje a gente conhece, a Adélia era muito desbocada como mulher. Ela reivindicou um lugar de mulher naquele momento que era num mundo muito masculino e que as poucas mulheres que tinham falavam de um lugar com uma literatura de mulher. O dela não é uma literatura de mulher, nesse sentido. Primeiro, as mulheres se identificaram com uma ideia de autonomia de mulher. Ela falava de igual para igual. Não é? Esse fato, eu acho também que as pessoas tendem um pouco a diminuir, até não é todo mundo que tem uma religiosidade, que tem, vamos dizer, uma trajetória cristã. Então, no mundo urbano, Rio, São Paulo, isso parece uma coisa, às vezes, até um pouco conservadora. E, às vezes, as pessoas tentam um pouco criticar um detalhe ou outro ali da biografia, da passagem dela, mas eu sempre vi o oposto, que ela, vamos dizer, entrou realmente com uma atitude de quem vem de um outro lugar e não se diminuiu. Ela se impôs, né? Quer dizer, é uma narrativa que eu lembro muito disso, porque eu era um garoto saído da faculdade, era o meu primeiro ano trabalhando na Folha de São Paulo, e a Adélia estava publicando os componentes da banda, né? Então, isso era, vamos dizer, em 84. E eu fiquei muito impressionado, quer dizer, estava começando um caminho realmente em prosa, cada vez mais forte, e eu cheguei na redação, aquela coisa, a ideia de pauta, antigamente de redação, falei assim, olha, eu achava que a gente devia fazer uma entrevista com a Adélia Prado e tal. E todo mundo fala assim, não sei, uma ilustrada muito pop, muito moderna, mas nos anos 80, né? Qualquer banda de rock teria mais espaço que qualquer escritor brasileiro. E eu estou falando de alguém que morava. Eu falei assim, não, mas eu quero ir a Divinópolis, porque eu já tinha uma coisa de crítico literário, eu falei assim, eu quero ver o ambiente, aonde ela está, da onde veio aquele mundo, né? E eles não me liberaram. Então, eu peguei e falei assim, eu vou pagar tudo por minha conta, faço a entrevista e depois volto para São Paulo. Se eles gostarem, eles publicam. Mas era uma coisa que eu acreditava naquele trabalho. Então eu fui para lá, fui com a minha esposa, na época, a Fernanda Peixoto, e fui com a Sônia Midlin, não é? Que, vamos dizer, também ligada ao José Midlin, que conhecia, e nós fomos meio de carro a Divinópolis. Então tudo era assim, conhecer o Zé,
conhecer a Adélia, não é? Tá na casa, ver os filhos pequenininhos, né? Era todo um outro universo. Ver o jardim da casa, que quando ela falava toda a janela da cozinha, o que, quer dizer, tinha um contato. Ela depois saiu junto com o Zé, levou a gente para conhecer alguns escultores da cidade de Divinópolis, XPTO, né? Foi mostrando coisas para a gente. Aí você começa a entender curso de filosofia, várias coisas que foram entrando, que eu comecei a falar, bom, eles como casal eram uma força. A primeira coisa que eu senti, assim, ela é uma grande mulher, a gente poderia inverter, fazer, e tem atrás um grande homem, não é? Quer dizer, ele era um grande interlocutor. E eu lembro que eu fiz pela primeira vez uma pergunta, coisa de foca, de iniciante, de fazer, eu fiz uma pergunta para como se eu fosse aprender um pouco assim. Escuta, Zé, como é que é estar atrás de uma mulher como ela, fazendo sucesso, estar de entrevista, assistir? E ele respondeu, e respondeu muito bem. E o curioso que aconteceu, quando eu voltei, a Folha decidiu publicar, né? E eu vou comentar aqui uma coisa curiosa, que eu guardei uma cartinha que a Adélia me mandou depois da entrevista, que a entrevista saiu na capa da Ilustrada, e ela usava uma frase que ficou muito bonita, que foi uma chamada, que assim, a metáfora é a guardiã, não é, da realidade. O Boris Casoy, que era um homem forte, que garantiu a Folha numa época assim, pós-ditadura militar, tinha uma transição ali, mas quem dirigiu o jornal era o Otávio Frias Filho, a Folha querendo, fazendo campanha das diretas, numa posição progressista, mas o Boris, numa coluna que ele tinha, ele falou, olha, muito tempo eu não li a Ilustrada, via essa frase, isso aqui tem que dar um destaque, ela saiu na capa do jornal e saiu na capa da Ilustrada. E estava lá a pergunta para o Zé, ele respondeu também, e aí, uma semana depois, eu recebi uma cartinha da Adélia falando, olha, o jornal hoje, da Rede Globo, eles vieram agora aqui a Divinópolis. Quer dizer, todo mundo começou a achar que aquilo era necessário. Então fizeram uma matéria que saiu longa, mas ela mandou e colocou assim, Augusto, a entrevista de vocês é até hoje o meu maior sucesso jornalístico, com muita exclamação. Justamente por isso, porque ela tinha saído da coluna literária, tinha entrado num painel político, tinha ido para a televisão. Ela falou assim: recebi cartas, telefonemas, telegramas, os mais variados. Sou muito grata a vocês. Abraço e saudades da Adélia, não se esqueçam de mim, como se fosse, era o contrário, era a gente que tinha voltado, não esquecia dela, né? Então aqui tem um traço de uma certa, eu diria assim, humildade, né? E de estar em contato, de perceber, de falar, olha, a televisão veio. Aí eu entendi um pouco como funciona justamente a ideia, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de imprensa, que muitas vezes a imprensa lê o outro órgão concorrente, lê, vamos dizer, a televisão é pautada pela imprensa escrita. Quer dizer, hoje o mundo é muito diferente, o podcast já é, né, um outro regime, mas naquela época era muito importante. E eu achava que o mais importante, inclusive, para mim, como um homem jovem, que estava, vamos dizer, casado, recém-casado, era essa ideia de que era possível se ter filhos, marido, às vezes, e a vida continuava, e escrever tinha algum elemento que era, fazia parte do cotidiano e, ao mesmo tempo, rompia o cotidiano. Era o momento em que talvez a Adélia pudesse romper com tudo aquilo e manter também a chave cotidiana. Isso já era uma complexidade, né, de comportamento. Ela poderia ser uma mulher que falava coisas eróticas nos poemas, e ela tinha que ter um marido que entendesse tudo aquilo. Tinha que ter filhos que entenderiam tudo aquilo. Ela estava, num certo sentido, sendo autêntica, se desnudando, né? Sendo a mais radical possível na sua poesia, na sua prosa, e toda a família é arrastada por isso. Tudo isso cresce junto, as pessoas crescem absorvendo essas coisas. Agora, você imagina nós, leitores, que não pertencíamos à família, como aquilo chegava. Era um imaginário novo, e de que existia um Brasil profundo, mais distante, longe das regras que a gente está habituado, e que podia, inclusive, revolucionar o centro.
Então, a primeira atitude dela é que ela veio, né, de um lugar que é do interior, mas uma cidade que tem história. É do interior para gente que é ignorante, normalmente sobre o resto do país. Mas muita gente passou por Divinópolis. Divinópolis, economicamente, quer dizer, quando tem as imagens vamos dizer, das ferrovias, do trem, tudo aquilo é uma vida econômica da cidade, né? Vamos dizer, quando ela faz filosofia, quando ela estuda os padres franciscanos, então é muito bonito ver isso da Adélia. Eu acho que a Adélia traz um mundo que já existia, que é real, mas ao mesmo tempo ela revela um mundo dela, que esse não era real para a gente. É o mundo aonde ela construiu, e que nem ela sabia os contornos definidos desse mundo. Você via que tinha muito de descoberta epifânica, de revelar coisas, né? Então, nesse momento, eu acho que foi muito interessante esse traço, que ela se descolou rapidamente das figuras que inauguraram a narrativa dela, que eram figuras masculinas e muito bem colocadas na cena literária. Mas você vê que rapidamente ela não precisou mais disso. Ela caminhou com os próprios pés, né? Ô, Ana, a sua mãe corrobora isso que o Augusto estava falando no prisma pessoal também, em casa? Como que era isso? Aproveitar que você está aqui. Não, sim, eu acho totalmente pertinente, né? Isso que o Augusto falou, essa furada de bolha, né? Do que estava estabelecido à época, né? E esse sucesso, vamos dizer, pop, né? Ela acabou fazendo um sucesso pop, porque são pessoas que nem são consumidoras de poesia, né? A gente vê isso muito em Divinópolis, quando a gente tem a oportunidade de sair, fazer coisas, né, mais ordinárias, tipo ir à feira, fazer coisas, esse tipo de coisa. A gente vê que as pessoas querem se aproximar, não exatamente porque leem os livros, o poema, uma ou outra coisa sabe, mas sente um apelo do fenômeno mesmo, né? Tipo assim, como se ela carregasse isso com ela, tipo, olha, você trouxe para gente uma representatividade, né? Mulheres, principalmente, mulheres contemporâneas dela, né? Que viveram uma situação muito diferente, né, da nossa. E então vamos dizer, essa coisa, esse sucesso pop, que eu sempre falo isso com ela, é uma das bênçãos, sabe, das dádivas, né, que veio junto para além, né, da obra que é extraordinária, né? Ela não precisaria ser nada disso, tivesse a gente só os livros, né? Mas a gente sente isso muito, sabe? Mesmo é, até fora de Divinópolis mesmo, até em lugares que insuspeitos, assim, vamos dizer. Então, isso é um motivo de alegria, né? Só alegria, é um fenômeno, né? É um fenômeno mesmo nesse sentido. Eu sou professor, eu sou mineiro, eu estava falando com a Ana aqui em off, sou de Minas Gerais, né, apresento aqui de Poços de Caldas, e aqui a Adélia é um grande orgulho para a gente, né? E eu queria, dentro disso que o senhor falou, que eu estava pensando aqui, é, hoje, eu acabei de voltar da Flip, né? E lá é notório quanto que a literatura feita por mulheres tem crescido, tem construído um espaço muito bonito. E a Adélia, ela é uma escritora clássica e contemporânea, ela passa por um diálogo transgeracional, vamos dizer assim. Como que vocês veem isso? Esse diálogo da poesia que está funcionando hoje, que está uma forma de movimento, né? Essa nova poesia com o uso das redes, com o uso de novas formas de comunicação, de novos tipos de contato entre escritor e leitor, que hoje todos os escritores conhecem seus leitores, é quase que instantâneo, né? O leitor lê o livro, já entra em contato com o escritor, já divulga. Como que a Adélia, ela se encaixa nisso, nessa passagem transgeracional, porque ela ainda é uma mulher que produz recentemente, que está aí nativa, enfim. Eu fico pensando como responder uma pergunta dessa, assim, né? A primeira coisa, como um contraponto da última fala que a gente estava tendo. Falei muito do interior, falei da entrada dela em cena, mas como ela se impôs. Isso parece uma dimensão de uma cena nacional do Brasil. E uma coisa que hoje eu percebo é que ela foi se espalhando.
Quer dizer, que tem um leitor da Adélia que não precisa conhecer Divinópolis, que não precisa conhecer o Brasil inteiramente, que ela diz a algum leitor que não é esse lugar clássico que ela ocupa para a gente hoje, nem o lugar revolucionário que ela ocupou no passado, mas que é uma leitora do mundo. Uma leitora do mundo lê Adélia Prado e querem traduzi-la, tem estudos em vários lugares do mundo. Então, essa é uma dimensão que às vezes a gente não tem, como ela fala muito assim, Drummond, Guimarães Rosa, Clarice, o âmbito parece que a Adélia circula seria um âmbito, quer dizer, a dimensão pop que a Ana falou, eu acho perfeito, ela teve. E eu assisti muitas vezes ela fazer leituras que as pessoas se dirigiam como um músico a ela. Lê aquele poema, quer dizer, canta aquela música, as pessoas berravam e ela ia lá, quer dizer, era uma relação de um ídolo da música popular brasileira. As pessoas não tinham a ideia só do livro, elas gostavam que ela fosse lá num palco, pegasse e lesse. E ela sabia fazer isso, né? Quer dizer, às vezes ela descia uns degraus, sentava na escadinha do palco para a plateia, como se baixasse do púlpito, ficasse no mesmo nível que todo mundo, criasse uma proximidade e mandava o recado dela. E às vezes também ela lia e se emocionava. E a plateia chorava e ela chorava. Tinha assim, uma coisa de uma interação com a plateia. Então, ela tem uma performance. Eu diria que ela tinha um lado moderno de performance pública. Ela sabe dar entrevista, ela sabe estar no palco, ela sabe dar o show, ela sabe fazer bem. Quando ela vai, ela se arruma, ela chega, ela domina a cena. Então, mas no exterior, uma pessoa que está lendo ela numa outra língua, não conhece todas as configurações do Brasil, você fala, é importante, eu queria ressaltar isso, porque dá uma dimensão de uma voz internacional, que ela diz alguma coisa a mulheres de países que são avançados, de ponta, pode ser uma americana, pode ser em Portugal, pode ser no Peru, quer dizer, isso chega, o recado dela chega, então ele é universal. Esse é um primeiro ponto, então, que eu queria frisar, que tem, né? Com o pessoal mais jovem, e eu pensando nas novas tecnologias, inclusive, quer dizer, hoje, inclusive, um poeta não precisa de ter livro, propriamente. Ele pode estar na rede, ter vários vídeos gravados, ele pode ter site, ele pode ter blog, ele publica o poema em tempo real, isso chega em outros lugares do mundo, tem outros circuitos. Né? Tem poetas que trazem isso para a sua linguagem, como, por exemplo, a Marília Garcia, que explora essa questão, tem livros que têm foto, que tem, vamos dizer, mapas, que ela pode fazer uma leitura, que é uma performance, e depois publicar em livro, mas está nas redes também. Mas eu acho que a Adélia, nesse aspecto, quando ela começou a gravar CDs, era um uso da tecnologia. Né? Quer dizer, ela rapidamente, muitos poetas, no final da vida do Drummond, foi gravar 2 discos, né? Goulart gravou, Goulart lia muito bem, o João Cabral não lia tão bem, mas também gravou, Manuel Bandeira lá no passado gravou, mas ela já chegou, já tinha o CD. Além dela apresentar o livro, muitas vezes as pessoas compravam o CD, queriam escutar ela lendo. Quer dizer, ela recuperou uma questão da oralidade da poesia. Esse é um aspecto que ela saiu do livro. O livro é também um veículo. Também, ela começou com o livro, mas ela podia sair do livro se ela quisesse. E quando a Fernanda Montenegro levou ela para o palco, também é interessante, porque não é toda poesia que pode ir para o palco, que consegue sustentar um espetáculo todo. E a Fernanda Montenegro, sendo a principal atriz brasileira, e uma mulher também de ponta, uma mulher também de vanguarda, não é? Fez uma leitura pessoal, selecionou junto com a Adélia, conversando, e esse título, Dona Doida, não é? Quando você pensar assim, já tinha uma coisa que não é a dona de casa, não é o tradicional, não é a mãe, né? Não é só a mulher, a esposa. Quer dizer, então a Adélia, ela é desdobrável mesmo. Ela tem muitas existências que você pode entrar por muitos registros. São coisas que eu estou acentuando muito, porque eu noto que às vezes, se ela tem uma postura às vezes em relação ao aborto, por exemplo, as pessoas tendem a ler aquilo,
conservadora, porque nisso apaga todo o lado moderno que ela tem e não dá o direito dela ter as suas posições políticas, sociais. Tal. Ela foi uma mulher sempre de esquerda, sempre muito politizada, militou na cidade dela, na Secretaria de Cultura. Quer dizer, ela tem um engajamento com as pessoas, vamos dizer, populares, mais pobres, de outra formação que não é o meio universitário, não é só o meio de escritores. Você pensar assim, a Adélia poderia estar na Academia Brasileira de Letras. A Adélia poderia. É um nome que a gente pode lançar aqui no programa. Se ela quisesse, ela poderia. Não sei se faz o espírito dela. Com toda essa irreverência, todo esse quadro que ela tem, às vezes, de uma mulher fora de padrões, às vezes ela não vai para esse lugar de poder fácil que a gente imagina. O vitorioso é estar na academia. Ela tem alguma ligação profunda com o modernismo brasileiro, né? Como o Drummond não entrou. Tem uma rejeição a certas convenções e às vezes apontam um detalhe ou outro como uma coisa conservadora de posições que ela assume publicamente, ela tem coragem de assumir, né? E então eu procuro ser um defensor dela nisso, assim. Tudo que eu penso, assim, de falar assim, não, eu acho que ela é uma mulher realmente de ponta, interessante, viva, atuante, e que a gente não pode encaixar ela, ela escapa. E isso dentro da questão da forma literária, do ponto de vista da utilização da imprensa e do mercado, e dos suportes tecnológicos, né? Sendo dentro do Brasil e sendo no exterior. Não é pouca coisa, né? É realmente uma dedicação à literatura, uma coisa bonita, forte, e eu acho que ela ainda não foi inteiramente estudada. Ela já tem esse lugar. Tudo bem, isso não se discute, ela já está na história da literatura brasileira. Mas eu acho que falta muito estudo ainda para revelar essas várias facetas que, conforme as épocas vão mudando, a atitude dela pode também ser vista de maneiras distintas. Quando ela surgiu, eu lembro dela falar da Adélia falar da Cecília Meirelles, com uma frase famosa assim: então, é muito delicada para os meus cascos. Né? É como se eu olhasse hoje como professor, crítico literário, e falasse assim, não sei se é totalmente correto isso, porque a Adélia Prado falou de uma Cecília que é também mais convencional que a gente conhece. Mas a Cecília, hoje a gente estudando, ela foi uma mulher que foi a primeira a chamar o Getúlio de ditador. Ela escreveu crônicas na década de 30 e enfrentou o Getúlio. E ela também tinha um lado católico espiritual. Não é? Então você vê, a Adélia, naquele momento, fazendo, como se ela não tem uma aliança com a Cecília pelo lado do catolicismo. Ela fala, é muito delicada para os meus cascos. Eu estou entendendo que a Adélia aparece como uma mulher mais plena, total, em vários outros aspectos. Mas eu acho que mostrava como ela era ousada, como ela é crítica, como ela sempre quis marcar uma posição. Então, de alguma maneira, eu diria que tem muitos estudos ainda, né, para revelar um lado, por exemplo, a prosa, eu acho que está um pouquinho acanhada, o tipo de estudo sobre a prosa dela, em relação à poesia. E eu acho que tem uma fofoca, tem um boatozinho, tem a conversa de muro com muro, tem a fofoca dentro da igreja, tem um mundo da Adélia assim, miudinho, e que de repente a dona doida vai e explode tudo aquilo, pegando esses cacos de vitrais, esses componentes da banda. Ela transforma as pessoas que estão à volta em pequenas narrativas, elas incorpora, quer dizer, tem um lado que ela modernizou Divinópolis. Ela torna a cidade mais aberta, porque tem uma doida, no bom sentido pleno da palavra, né? De que, vamos dizer, arrastou todo mundo para um imaginário de que a vida é complexa. Ela está no diminuto, ela está no detalhe, ela está nas pequenas conversas, e ela está no Guimarães Rosa, nas grandes invenções formais, está numa Clarice, no estranhamento da Clarice. Isso eu acho que ela combina o cotidiano com aquilo que rompe exatamente com essa ideia da vida banal, mas ela respeita a vida banal. Ela tira muitas coisas da vida banal e mostra pra gente que não é tão banal assim, né? E eu acho que é uma mistura difícil de ser alcançada, não é todo mundo que chega a isso,
É muito bom ouvir o professor Augusto falar, né, Ana? Nossa, É que tudo. delícia! Perfeito. É, que a Adélia foi, acho que no Roda Viva, a última vez que ela foi, se eu não me engano, no Roda Viva, eu lembro que dois ouvintes conversando em algum evento vieram me perguntar dela, e justamente rolou algum murmurinho em relação a algum posicionamento que ela teve, né? Lá foi bem, vazou, teve bastante murmúrio aí dentro do mundo literário. E eu lembro que eu emprestei 3 livros para esses meninos, para o Rafael e para o Beto. Eu falei, cara, leia a Adélia, depois a gente conversa, porque você está precisando conhecer a obra. Eles voltaram encantados com os livros. Falei, cara, não sei o que, marcaram e tal. Eu acho que isso que você falou é muito importante. A Adélia é de uma grandeza e de um senso de sensibilidade, de observação muito raro, assim. Ela é aquela pessoa que se destaca justamente por conta desse senso. Eu queria fechar o nosso papo, a gente já está estourando nosso tempo, e só para amarrar um pouquinho, o professor Augusto falou um pouco, né? A gente poderia até ouvir a Ana também, a Ana falar um pouco disso, mas eu sou mineiro, minha família toda é mineira, e aqui a religiosidade de fato é muito forte, né? Eu venho de uma família de católicos que respeitam todas as tradições, né? Apesar de ser uma família progressista, hoje é bom pontuar isso. Tem que E separar, né? tem que separar. E a religiosidade é muito forte na poesia da Adélia também, né? Do jeito dela ver, assim. Como que era isso também? Como que é isso com a sua mãe, Ana? Dentro dessa relação entre poesia, educação dentro de casa, construção de família, né? E como que isso refletiu na literatura também? Bom, ela tem respostas, existem respostas para a sua pergunta, né, que está dentro de várias coisas que ela escreveu, né? Uma delas é erótico é a alma. Essa confusão, né, que sempre foi feita, né, mas ela mesma brinca com isso. Ah, como que pode uma senhorinha que faz pão de queijo em Minas Gerais, né, falar coisas tão, né, tipo assim, e isso, ela vive até hoje, ela vive vamos dizer, uma espécie de bullying mesmo, né? Que às vezes de má fé, às vezes não, às vezes as pessoas têm essa ideia desse estereótipo mesmo, da dona de casa, senhora católica, mas ali dentro de casa, né? Como diz o, o nosso filósofo contemporâneo, não sei mais qual, um deles falou que de perto ninguém é normal, né? Foi o Caetano, né? E é isso. Exatamente. Então a gente ali dentro é como qualquer outra casa, né? Com todas as mazelas das relações e as dificuldades, né? Dos relacionamentos e tal, os problemas básicos e naturais de qualquer família. Ela mesma responde às vezes assim, gente, como assim poeta do cotidiano? A única coisa que todo mundo tem, do Papa ao rei da Inglaterra, é o cotidiano, né? É o cotidiano dele, né? Do Papa, do rei, da senhora dona de casa e tal. Então, eu vou falar de quê? Né? A não ser um Holdren, né? Que vai falar enfim, de coisas né, que a gente realmente, de fato, não alcança e nem entende, mas estamos aí na vida, né? O substrato da poesia dela sempre foi a vida comezinha mesmo, né? Gente, quero agradecer profundamente o papo. O professor Augusto me emocionou aqui, defendeu a Adélia como poucos. Ana, A mim também, a mim conhecer também. você e, poxa, que legal, né? Ter um pedaço da Adélia aqui com a gente hoje, só brilhantou esse programa. Eu quero Muito enfatizar obrigada. aqui que vai ter agora então uma série literária, vamos falar de Adélia Prado, dia 9 das 10h30 às 5. Os ingressos estão pelo site Simpla, eu vou deixar aqui na descrição, tem meia entrada para estudantes. Sim. Queria uma coisinha só, Tadeu. A gente está falando isso das ferramentas modernas, né, e tudo. E esse tempo todo que ela ficou sem poder fazer as palestras e fazer o que ela mais gosta, que é falar poesia, a gente teve essa ideia de fazer uma página, né? Depois da gente ver milhares de páginas com o nome dela e tal, a gente fez uma página e estamos tentando agora, é uma página jovem, mas que a gente vai fazer devagar, lançar
pequenas pílulas dela falando o próprio texto. É pelo E Instagram? é no Instagram, Qual que é o arroba? é @eu Adélia Prado. Ela está super empolgada com essa oportunidade de poder dizer os próprios poemas para as pessoas que quiserem ouvir, que ela é um modo dela gastar essa saudade que ela tá de falar. Umas coisa linda. Vou deixar aqui na descrição pro pessoal que tá ouvindo também acessar. Já vou seguir já. Beleza, obrigada. Gente, obrigado, viu? Professor Augusto, obrigado mais uma vez. Espero aqui, espero vocês mais vezes aqui no Rabiscos, a casa de vocês, sempre que tiver assunto aí. E Adélia, estando nos ouvindo, quero deixar um beijo muito carinhoso aqui para você, por tudo que você representa para a poesia. Eu que sou um aspirante a poeta e estou aqui defendendo a literatura também. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Obrigada professor. a você, Tadeu. Beijo, Augusto.